Mulher negra é ridicularizada por perguntar sobre upgrade na primeira classe. 10 minutos depois, ela demite toda a equipe no balcão de um aeroporto. Uma mulher confiante pede educadamente um upgrade para a primeira classe, mas em vez de profissionalismo, ela é ridicularizada. Os presunçosos funcionários da companhia aérea acham que sabem quem ela é, mas 10 minutos depois, o mundo deles vira de cabeça para baixo. O que ela fez que os deixou humilhados e sem emprego, e quem é ela de fato? Fique atento, pois esta é uma história de poder silencioso, poder, justiça afiada e uma lição que eles nunca esquecerão. Antes de começarmos, de onde você está assistindo hoje? Diga-nos nos comentários se você gosta de histórias inspiradoras de resiliência e justiça. Não deixe de clicar no botão curtir, compartilhar este vídeo e se inscrever para receber mais histórias incríveis. Seu apoio nos ajuda a compartilhar essas histórias impactantes com um número ainda maior de pessoas. Agora vamos ao que interessa. O aeroporto estava cheio de seu caos habitual, com o zumbido constante das conversas, o barulho dos saltos nos pisos polidos e os ecos distantes dos anúncios de voos. Rachel Monroe permanecia em silêncio na fila do balcão de atendimento da companhia aérea, uma imagem de calma em meio ao turbilhão de movimentos ao seu redor. Ela segurava a alça de sua pequena bagagem de mão de couro com uma postura ereta e tranquila. Rachel sempre preferiu passar despercebida, sem roupas chamativas, sem comitiva, sem atenção desnecessária. Hoje não foi exceção, vestida com um blazer azul marinho simples sobre uma blusa creme e calças sob medida. Sua elegância natural era discreta. Ela era o tipo de pessoa que você poderia facilmente ignorar em uma multidão até que ela falasse. A fila andava lentamente, e Rachel aguardava pacientemente sua vez. Ela olhou para o relógio, o voo para Chicago começaria a embarcar em 1 hora, tempo suficiente para perguntar sobre um upgrade. Seu assento já estava confirmado, mas depois de dias de reuniões seguidas e noites sem dormir, a primeira classe parecia menos um luxo e mais um descanso muito necessário. Quando finalmente chegou sua vez, Rachel se aproximou do balcão com um sorriso educado. Os 2 funcionários que estavam atrás do balcão não a reconheceram a princípio. Um deles, uma jovem chamada Amanda, estava girando uma caneta na mão enquanto olhava para uma tela, com os lábios franzidos de tédio. O outro, Jason, ajustava a gravata distraidamente, batendo em um teclado. Rachel limpou a garganta suavemente. "Boa tarde", começou ela em um tom calmo de profissão. "Gostaria de perguntar se há algum upgrade de primeira classe disponível para o voo 1308 para Chicago." Amanda finalmente olhou para cima, sua expressão mudando ligeiramente, apenas o suficiente para demonstrar desinteresse. "Upgrades na primeira classe?" ela repetiu, quase como se a pergunta de Rachel tivesse sido absurda. Jason se inclinou para mais perto baixando a voz, mas não o sorriso presunçoso. "Os upgrades são, bem, digamos que não são baratos. Tem certeza disso, senhora?" A sobrancelha de Rachel se arqueou levemente, mas seu tom permaneceu uniforme. "Estou ciente dos custos. Só gostaria de saber se há algum disponível." Amanda trocou um olhar com Jason, uma daquelas trocas de palavras que faziam o estômago de Rachel revirar. Ela já tinha visto isso muitas vezes. Suas palavras tinham sido simples, mas eles pegaram a aparência de Rachel, sua pele, seu comportamento tranquilo, e transformaram isso em uma suposição. "Deixe-me verificar para a senhora", disse Jason, com a voz carregada de falsa cortesia, enquanto tocava preguiçosamente no teclado. Ele não se preocupou em esconder o suspiro exagerado ou o sorriso condescendente ao olhar para Amanda, como se a estivesse convidando para participar da brincadeira. Amanda deu um risinho baixo, alto o suficiente para ser ouvida. "Quero dizer, a primeira classe não é para todo mundo, você sabe." As palavras pairaram no ar como um insulto, mal disfarçado de palavrão. A mandíbula de Rachel se contraiu, mas ela não disse nada, pelo menos por enquanto. A dor da suposição deles ardeu em seu peito, mas ela manteve a calma, encarando esse olhar presunçoso de Jason com um olhar inabalável. "Eu não pedi a sua opinião", disse Rachel suavemente, sua voz cortando a zombaria deles como uma lâmina. "Perguntei sobre a disponibilidade." Os passageiros na fila atrás dela começaram a prestar atenção. Um homem de meia idade que estava mais próximo se inclinou para a frente, franzindo a testa para os 2 funcionários. Outra mulher sussurrou para seu parceiro, olhando para Rachel com um misto de curiosidade e simpatia. O sorriso de Jason vacilou por um momento,
mas Amanda se redobrou. Vou apenas dizer que provavelmente está um pouco fora de alcance. Ela sorriu com a voz baixa como se achasse que Rachel não fosse ouvir. Vocês sempre se esforçam um pouco demais, não é? Os dedos de Rachel se apertaram na alça de sua bagagem de mão. Vocês? A frase era baixa, mas seu significado era ensurdecedor. Ela sentiu o sangue subir aos ouvidos, o ar ao seu redor se intensificando com a tensão. Ela havia passado anos, décadas, travando essas mesmas batalhas. Batalhas que apareciam em salas de diretoria, aeroportos e restaurantes. Batalhas em que alguém presumia que ela não pertencia ao lugar antes que ela dissesse mais de 2 palavras. Rachel respirou lentamente e comedidamente pelo nariz, com a mente em um ritmo acelerado. Perder a compostura aqui daria a eles exatamente o que queriam: um espetáculo, e Rachel Monroe não dava essa satisfação às pessoas. Em vez disso, ela enfiou a mão no bolso do blazer e sacou o celular, agindo de forma deliberada e suave, com facilidade. Ela discou um número e encostou o telefone no ouvido. Sua voz era baixa, calma e profissional ao falar. Oi, é Rachel Monroe. Estou no aeroporto sim, portão 23B. Você pode enviar o Sr. Lewis para cá imediatamente? Precisamos lidar com um problema pessoal. Amanda bufou, sem se preocupar em esconder sua descrença. Uau, puxando os grandes nomes. Você acha que temos medo de um gerente? Jason sorriu apoiando o cotovelo na mesa. Não se preocupe, senhora. Tenho certeza de que alguém importante virá ajudá-la. Vamos esperar. Rachel não disse nada. Sua expressão permaneceu imperturbável enquanto guardava o telefone. Mas a leve curva de um sorriso conhecedor brincava em seus lábios. Uma tempestade estava chegando, e Amanda e Jason estavam cegos demais para vê-la. Quando ela se afastou para esperar, os murmúrios ao redor do balcão ficaram mais altos. Outros passageiros estavam agora olhando abertamente para o balcão, sentindo a tensão e o drama que se desenrolava. Jason e Amanda continuavam trocando comentários presunçosos, sua arrogância aumentando a cada minuto que passava. Rachel permaneceu em silêncio, com uma postura elegante e o olhar fixo à frente. 10 minutos, pensou consigo mesma. Apenas 10 minutos. E quando o relógio batesse, ela lembraria a todos neste terminal, começando por Amanda e Jason, exatamente com quem estavam lidando. Os minutos se passaram lentamente, cada tic-tac do relógio preenchendo o silêncio ao redor de Rachel, como a batida rítmica de um tambor. À sua direita, um jovem casal se mexeu desconfortavelmente, olhando de relance para a cena que se desenrolava no balcão. À sua esquerda, uma mulher mais velha com cabelos prateados balançava a cabeça em sinal de desaprovação, com o olhar fixo em Amanda e Jason. Mas Rachel não se mexeu. Ela permaneceu quieta, com a leve curva de seus lábios, não revelando nada da tempestade que estava se formando dentro dela. Anos de liderança corporativa haviam lhe ensinado uma habilidade insubstituível: paciência. Ela sabia como esperar, como deixar que os outros cavassem suas próprias sepulturas, enquanto ela simplesmente segurava a pá. Amanda apoiou os cotovelos preguiçosamente na escrivaninha, girando a caneta novamente, como se a mulher que estava a alguns metros de distância fosse invisível. Jason, que ainda fingia digitar em seu terminal, olhava de relance para Rachel com um sorriso bem firme. Era de se esperar que as pessoas entendessem a dica, murmurou Jason em voz baixa, embora sua voz fosse alta o suficiente para alcançar Rachel. A primeira classe não é para todo mundo, não importa quanta atitude eles tragam. Amanda riu, com a voz carregando uma falsa doçura ao responder. Talvez ela esteja esperando que alguém pague pelo seu upgrade, sabe, como uma armadura brilhante. A risada delas era aguda, descuidada. Ela percorreu o terminal, transformando o espaço em uma câmara de eco de arrogância. Os passageiros na fila franziram a testa, suas expressões mudando de curiosidade para indignação silenciosa. Um homem em um terno cinza bem cortado saiu da fila e foi até o lado de Rachel. Ele falou em voz baixa, quase se desculpando. Desculpe-me, senhora, mas não pude deixar de ouvir. Está tudo bem? Rachel virou a cabeça encontrando o olhar preocupado dele, com seu sorriso calmo e prático. Agradeço a sua gentileza, disse ela, com uma voz calorosa, mas firme. Tudo será resolvido em breve. O homem hesitou, claramente debatendo se deveria insistir mais. No entanto, ao dar uma olhada no sorriso presunçoso de Jason, ele pareceu decidir que a confiança tranquila de Rachel era toda a garantia de que ele precisava.
Ele fez um pequeno aceno com a cabeça antes de voltar para o meio da multidão, deixando Rachel sozinha em sua posição. A tensão aumentava a cada minuto que passava. As risadas de Amanda e Jason foram desaparecendo gradualmente à medida que a energia no terminal mudava. O que havia começado como uma cena de zombaria havia se transformado em algo mais calmo, algo inquietante. Até eles podiam sentir isso agora. Os passageiros não estavam mais apenas observando. Eles estavam esperando que algo acontecesse. Rachel consultou seu relógio novamente. Já haviam se passado 7 minutos. Estava quase lá. A confiança de Jason foi a primeira a se quebrar. Ele bateu os dedos contra a mesa, incapaz de ficar parado, enquanto o ar ao redor deles se tornava mais denso. Ela está blefando, ele murmurou para Amanda, embora sua voz não tivesse a certeza de antes. Ninguém está vindo. Amanda, apesar de toda a sua bravata, olhou para Rachel nervosamente antes de voltar a exibir o sorriso habitual no rosto. Claro que vem, respondeu ela. Se ela realmente conhecesse alguém importante, essa pessoa já estaria aqui. Rachel não disse nada. Ela não precisava. E então aconteceu. Um par de sapatos pretos polidos apareceu em sua periferia, movendo-se rapidamente pelo piso do terminal. Rachel não precisou olhar para cima para saber a quem eles pertenciam. A energia mudou novamente, mais acentuada dessa vez, quando as cabeças se viraram para ver um homem alto, em um terno azul marinho da Immaculate, se aproximar do balcão com determinação. Sua expressão era séria, com a mandíbula firme de uma forma que sugeria que ele não estava aqui para conversas fúteis. Sr. Lewis, o gerente regional havia chegado. Sr. Lewis? Amanda gaguejou. Sua voz vacilou quando ela se endireitou. Sua presunção anterior foi substituída pela incerteza. O que o senhor está fazendo aqui? O Sr. Lewis não a respondeu. Seus olhos examinaram a mesa e se fixaram em Rachel. Quando ele falou, sua voz era calma, mas autoritária, cheia de respeito. Senhorita Monroe, sinto muito pela demora. Vim o mais rápido que pude. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O queixo de Amanda caiu. O rosto de Jason perdeu a cor. Eles olharam para Rachel como se a estivessem vendo pela primeira vez, como se ela tivesse se materializado do nada. Rachel se virou para encarar o Sr. Lewis, fazendo-lhe um aceno educado com a cabeça. Obrigada por ter vindo, disse ela suavemente. Precisamos resolver uma situação com a equipe daqui. A voz de Jason falhou quando ele gaguejou. Espere, quem é ela? O Sr. Lewis nem sequer olhou para ele. Em vez disso, ele se dirigiu diretamente a Rachel. Peço desculpas em nome de toda a companhia aérea. Por favor, me informe como podemos resolver esse assunto de forma satisfatória. Rachel deixou suas palavras pairarem no ar por um momento, antes de voltar seu olhar para Amanda e Jason. Sua confiança anterior havia se desfeito, sendo completamente substituída por uma incredulidade de olhos arregalados. Amanda tentou falar, mas só conseguiu falar uma semana. Senhora, eu não sabia, nós não sabíamos. Você não se incomodou em perguntar, interrompeu Rachel suavemente, sua voz como seda sobre aço. Você presumiu. Jason abriu a boca para protestar, mas Rachel ainda não havia terminado. A primeira classe não tem a ver com aparência, mas com serviço, profissionalismo e respeito. Eu esperava mais dessa companhia aérea. O Sr. Lewis desviou sua atenção para Amanda e Jason, com um tom cortado e furioso. Isso é verdade? Vocês zombaram de um cliente pagante e não conseguiram oferecer nem mesmo a cortesia básica? Nenhum dos funcionários conseguiu responder. O silêncio deles dizia tudo. A tensão era insuportável agora. Os passageiros que estavam assistindo sussurravam baixinho entre si, com expressões que misturavam julgamento e descrença. Rachel não tinha interesse em um espetáculo público, mas sabia que momentos como esse, momentos em que a responsabilidade era exigida, precisavam ser vistos. Com uma respiração lenta e deliberada, ela olhou de volta para o Sr. Lewis. Eles podem se explicar ao RH. A partir de agora, seu vínculo empregatício com esta companhia aérea está encerrado. Amanda ofegou audivelmente, levando as mãos à boca. Espere, você não pode. Ela pode, disse o Sr. Lewis, e acabou de fazê-lo. Os protestos de Jason foram abafados pelos murmúrios da multidão. A equipe de segurança havia aparecido na beira do balcão, pronta para escoltar os funcionários desonrados para fora do terminal. Rachel não se incomodou em vê-lo sair. Ela simplesmente pegou sua bagagem de mão e se voltou para o Sr. Lewis. Agora sobre meu upgrade. É claro, Sra. Monroe.
Ele respondeu rapidamente com um tom quase apologético. Vamos colocá-la confortavelmente sentada na primeira classe imediatamente. Quando Rachel o seguiu em direção ao portão, os aplausos silenciosos de alguns passageiros próximos a acompanharam. Não era alto, mas era o suficiente. Rachel se permitiu um pequeno sorriso. 10 minutos, pensou ela. Foi tudo o que precisou para virar o jogo completamente. O clique suave dos saltos de Rachel Monroe ecoou no piso do terminal enquanto ela seguia o Sr. Lewis em direção ao portão. Atrás dela, a tensão ainda permanecia como uma névoa. O tipo de silêncio deixado no rastro de um acerto de contas. Os olhos acompanhavam cada movimento dela. Os sussurros se espalhavam pela multidão como ondas na água. Ela podia sentir o peso de suas escadas, o julgamento silencioso que carregavam, embora nada disso a tocasse agora. Rachel havia se acostumado a momentos como esse. A descrença, o choque, a percepção de que suas suposições estavam erradas. Não era a primeira vez que alguém a subestimava. Não era a primeira vez que ela tinha que lembrar ao mundo exatamente quem ela era. E, no entanto, apesar da satisfação de ter feito justiça, uma pequena brasa de tristeza ardia em seu peito. Por que temos sempre que lutar por respeito básico? Pensou ela, enquanto o Sr. Lewis a guiava pelos atendentes do portão, que agora a olhavam com sorrisos rígidos e nervosos. Por aqui, Srta. Monroe, disse o Sr. Lewis, com a voz mais suave agora. Ele parecia empenhado em redimir a imagem da companhia aérea, pairando apenas o suficiente para garantir que cada passo dela fosse ininterrupto. Rachel lhe fez um pequeno aceno de agradecimento, embora mantivesse os olhos fixos à frente. Ela não queria o pedido de desculpas de um homem que não a havia prejudicado. Seu problema nunca foi com o Sr. Lewis. Era com uma cultura que permitia que pessoas como Amanda e Jason acreditassem que podiam zombar de um estranho sem consequências. Eles chegaram a Jet Bridge. O ar-condicionado fresco contrastava com a tensão abafada que ela havia deixado para trás. Por um momento, Rachel fez uma pausa e olhou para trás por cima do ombro. Através das paredes envidraçadas do terminal, ela ainda podia ver Amanda e Jason sendo levados para longe pelos seguranças, com seus protestos inaudíveis, mas suas posturas derrotadas. O rosto de Jason estava vermelho, seus ombros caídos. Amanda, apesar de toda a sua bravata, parecia estar à beira das lágrimas. Rachel os observou por mais um instante, depois se voltou para a ponte a jato com um suspiro. Ações têm consequências, ela murmurou para si mesma. Suas palavras foram ditas tanto para seus próprios ouvidos, quanto para os de qualquer outra pessoa. O interior do avião era claro e elegante, com uma iluminação ambiente suave que dava à cabine um brilho tranquilo e silencioso. Uma comissária de bordo com um uniforme de guerra impecável e um sorriso imaculado cumprimentou Rachel quando ela entrou. "Boa tarde, senhora", disse a atendente calorosamente. "Bem-vinda à primeira classe. Deixe-me levá-la ao seu assento." Os lábios de Rachel se ergueram ligeiramente em sinal de reconhecimento, embora ela tenha falado pouco. Ela se deixou levar pelo corredor estreito, passando por fileiras de assentos de couro luxuosos que pareciam prometer paz. A cabine tinha um leve cheiro de linho fresco e café, um contraste reconfortante com o caos lá fora. Quando ela se acomodou no assento 1A, o peso da manhã começou a se dissipar ligeiramente. Ela colocou sua bagagem de mão de couro gentilmente no compartimento superior e afundou na almofada de pelúcia, seu corpo finalmente relaxando pela primeira vez em horas. O espaço era silencioso, tranquilo, quase um mundo à parte do terminal barulhento que ela havia deixado para trás. A comissária de bordo voltou momentos depois, segurando uma bandeja com um copo de cristal de água com gás. "Para você, Srta. Monroe", disse ela suavemente. "Há mais alguma coisa que eu possa lhe trazer?" Os olhos de Rachel encontraram os da jovem. Não havia zombaria em sua expressão, nenhuma suposição sobre quem Rachel era ou a que lugar pertencia, apenas profissionalismo, polidez e gentileza. Rachel deu um sorriso educado. "Obrigada, por enquanto está bom." A atendente acenou com a cabeça e desapareceu, deixando Rachel entregue ao zumbido silencioso do avião. Com o passar dos minutos, Rachel se deixou respirar. A realidade do confronto no terminal começou a se instalar em seus ossos como um peso pesado que havia sido retirado, mas que ainda deixava uma dor fantasma. Sua mente se voltou para o sorriso de Amanda, para o tom condescendente de Jason. As palavras que eles haviam dito de forma tão descuidada e cruel se repetiram em sua mente. "Vocês",
Ela já tinha ouvido tudo isso antes, mas a dor nunca diminuía. Não importava quantos títulos ela ostentasse. Não importava quantos elogios estivessem em suas prateleiras. Sempre havia alguém disposto a reduzi-la a uma suposição. Rachel se virou para olhar pela pequena janela oval, ao lado de seu assento. A vasta extensão da pista se estendia ao longe. O ronco de um motor a jato ressoava fracamente do lado de fora, embora a cabine permanecesse imóvel. Seu telefone tocou suavemente em seu bolso, quebrando o silêncio. Tirando-o do bolso, Rachel olhou para a tela. Uma única mensagem se acendeu, enviada por sua assistente. Tudo limpo. Amanda e Jason estão oficialmente demitidos. O RH fará o acompanhamento. Rachel exalou lentamente, colocando o telefone virado para baixo na mesinha, ao lado de sua cadeira. Não havia satisfação em vê-los demitidos. Não havia alegria nisso. Mas tinha que ser feito, ela lembrou a si mesma. Não se pode permitir que pessoas como essas tratem os outros dessa maneira. O zumbido de outro passageiro se acomodando em um assento mais adiante no corredor interrompeu seus pensamentos. Rachel olhou para cima e viu uma mulher tirando cuidadosamente um romance de sua bolsa, com movimentos serenos e sem incômodo. Rachel percebeu como a experiência era diferente para outra pessoa. Como deve ser simples embarcar em um avião, encontrar um assento e passar despercebida. Seu peito se apertou brevemente, com uma dor que ela raramente se permitia sentir. Ela não estava apenas cansada da viagem ou do confronto da manhã. Ela estava cansada disso, das suposições, das batalhas, da constante prova de si mesma. Rachel se permitiu respirar fundo uma única vez, como se para acalmar sua alma. Em seguida, levantou a taça de cristal da mesa, sua superfície fria a ancorou. Ela olhou para a água, que captava o brilho tênue das luzes da cabine, e seu reflexo a olhou de volta. Você pertence a este lugar, sussurrou para si mesma em voz baixa, não como uma garantia, mas como uma verdade, porque ela pertencia e ninguém, nenhum atendente sorridente, nenhum olhar condescendente, jamais a convenceria do contrário. O som de passos chamou sua atenção de volta para o corredor. O Sr. Lewis reapareceu, com o rosto apertado pelo constrangimento residual. Ele parou bem perto da fileira dela e abaixou a cabeça pedindo desculpas. Senhorita Monroe, ele começou suavemente. Gostaria de estender pessoalmente nossas mais profundas desculpas novamente. O que aconteceu lá atrás foi imperdoável. Rachel o encarou por um longo momento com o olhar firme. Foi, disse ela simplesmente. Sua voz era baixa, mas firme. Mas acredito que não acontecerá novamente. Não acontecerá, o Sr. Lewis lhe garantiu rapidamente. As políticas serão revisadas, o treinamento será implementado. Posso lhe prometer isso. Rachel fez um pequeno aceno de cabeça, como se o estivesse dispensando, embora seu olhar nunca tenha se desviado. Obrigada, Sr. Lewis. O homem hesitou, demorando-se por apenas um segundo antes de dar um aceno de Kurt e desaparecer de volta em direção à ponte a jato. O avião logo começou a zumbir com os sons familiares de preparação. Os estalos dos cintos de segurança, o barulho dos atendentes, verificando os compartimentos superiores, o tom suave dos anúncios no sistema de som. Rachel recostou-se em seu assento, a tensão em seus ombros finalmente começando a se dissipar enquanto o avião rolava suavemente para a pista. Rachel fechou os olhos e se permitiu um momento de paz. Por enquanto, a batalha estava terminada, a justiça havia sido feita e o mundo, pelo menos este pequeno canto dele, havia sido lembrado de que ela não deveria ser subestimada. Os motores do avião roncavam suavemente sob o assento de Rachel Monroe enquanto ele taxiava na pista. Do lado de fora da pequena janela ao lado dela, o mundo passava em um borrão, os caminhões de bagagem passando pela pista, as luzes da pista piscando como estrelas distantes, o concreto cinza espalhado dando lugar a nada além de céu aberto. Rachel permaneceu sentada perfeitamente imóvel, com as mãos apoiadas no colo, como se fossem uma letra, com os dedos entrelaçados. Por fora, ela era a imagem da compostura, mas por dentro, seus pensamentos se agitavam em círculos lentos e deliberados. Ela já estava acostumada com isso, com os momentos de silêncio que se seguiram ao confronto, quando a poeira começou a baixar e o peso de tudo permaneceu como uma sombra. Quando o avião se inclinou para cima, a força da aceleração a pressionou contra o assento de pelúcia, o zumbido do motor se transformando em um rugido. Rachel olhava pela janela, observando a terra se esvair sob ela.
os prédios se reduzindo a pontos no horizonte, os carros como formigas tecendo seus caminhos. Havia algo de reconfortante na decolagem, como o barulho abafava todo o resto, como a subida parecia ao mesmo tempo caótica e controlada, cheia de velocidade, mas ainda assim estável. Isso a fez lembrar de sua própria vida, elevando-se, deixando para trás outros que duvidaram dela, não a compreenderam ou a desrespeitaram. No entanto, de alguma forma, quanto mais alto ela subia, mais escrutínio ela enfrentava. As palavras de seu pai ecoaram em sua mente, como sempre faziam em momentos como esse. Quando você estiver escalando, as pessoas jogarão pedras em você. Continue se movendo ou você cairá sob o peso delas. Ele tinha razão, é claro, mas Rachel às vezes desejava que as pedras não viessem com tanta frequência. Quando o avião se nivelou à altitude de cruzeiro, a atmosfera na primeira classe se suavizou. O luxo silencioso a envolveu como uma bolha, separada do mundo. A comissária de bordo se aproximou novamente, seus passos silenciosos sobre o piso acarpetado. Senhorita. Monroe, disse ela suavemente. Estaremos servindo as refeições em breve. A senhorita prefere frango ou a opção vegetariana? Rachel olhou para cima, observando como as mãos da mulher estavam gentilmente fechadas atrás das costas. Sua expressão era de genuína atenção. Vegetariana, por favor, respondeu ela, com a voz carregando a mesma graça calma de sempre. A atendente sorriu calorosamente. Excelente escolha. Vou trazer isso para você. Rachel a observou desaparecer em direção à cozinha, com passos leves. É assim, pensou Rachel, que o profissionalismo deve ser. Ela não queria tratamento especial, nunca quis. Tudo o que ela sempre pediu foi justiça, a mesma cortesia estendida a todos os outros. Ela suspirou baixinho, recostando-se no assento e fechando os olhos por um momento. No entanto, ela sabia que Amanda e Jason ainda estavam em seus pensamentos. Ela podia ver seus rostos, a expressão presunçosa de Amanda se transformando em choque, as bochechas avermelhadas de Jason quando se deu conta. A zombaria deles tinha sido cruel, mas a queda deles tinha sido a Swift. Não era a satisfação que permanecia na mente de Rachel, mas a curiosidade. Por que as pessoas fazem tais suposições? Ela se perguntou. Quão profundo é o preconceito delas? Será que elas se arrependeram de suas palavras ou estavam culpando-a mesmo agora? Ela já havia visto isso antes. Pessoas que se recusam a olhar para dentro, que se convencem de que o problema está nos outros, não em suas próprias ações. Ações têm consequências, ela murmurou para si mesma novamente, repetindo as palavras que havia dito antes. Mas mesmo assim, ela se perguntava, essas consequências seriam suficientes para mudá-las? Quando Rachel pegou o guardanapo de linho da bandeja colocada diante dela, o leve tilintar de pratos e talheres quebrou o silêncio. Ela desdobrou o guardanapo e o colocou delicadamente sobre o colo, com movimentos precisos e práticos, como se fossem resultado do hábito e não de um pensamento consciente. Um murmúrio silencioso de vozes se espalhou pelo corredor. Fraco demais para ser entendido, mas o suficiente para tirá-la de seus pensamentos. Ela olhou para cima e viu um homem de meia-idade algumas fileiras à frente conversando com outro passageiro, com seu riso rico e sem incômodo. Ela o invejou por um momento, não por causa de sua riqueza ou do conforto de seu assento, mas porque ele estava sentado sem ser examinado. Ele não precisa justificar sua presença, pensou Rachel. Para ele, a primeira classe era simplesmente uma conveniência. Para ela, muitas vezes era um ato de desafio, uma declaração de que ela pertencia à classe, quer os outros gostassem ou não. Ela ainda podia ouvir a voz de Jason zombando dela antes. A primeira classe não é para todo mundo. Não foram apenas as palavras, mas a zombaria, a arrogância por trás delas, a maneira como o olhar dele a descartou sem saber nada sobre ela, quem ela era, o que ela havia conquistado, os obstáculos que ela havia superado. Para ele, ela não passava de uma estranha, uma mulher negra que ousava pedir algo que ele achava que estava além de seu alcance. Rachel apertou o garfo por um breve momento antes de exalar, liberando a tensão dos ombros. Ela não carregaria esse peso com ela, não hoje. Depois de terminar a refeição, Rachel empurrou a bandeja com cuidado para a frente e se voltou para a janela. O céu lá fora era infinito agora. Camadas suaves de nuvens se espalhavam sob a planície como campos de algodão, intocados e imaculados. A vista sempre lhe proporcionou paz, um lembrete tranquilo da vastidão do mundo e de seu lugar nele.
Ela podia sentir o pequeno diário guardado com segurança em sua bagagem de mão. O caderno de couro que ela sempre carregava tinha sido um presente de seu falecido pai, um lugar onde ela podia escrever seus pensamentos livremente, sem filtros. Ela o pegou agora, com os dedos passando sobre a capa lisa, mas hesitou. Em vez disso, seus olhos voltaram para a janela enquanto sua mente vagava. Houve um tempo, não muito tempo atrás, em que Rachel poderia ter duvidado de si mesma, em que a dor das palavras de Amanda teria permanecido por dias, fazendo-a questionar seu lugar, seu valor. Ela se lembrou de quando era mais jovem, a mulher ambiciosa que havia entrado em sua primeira sala de reuniões e encontrado apenas ISMs céticos. A mulher que havia sido chamada de agressiva por simplesmente responsabilizar os outros. A mulher que havia aprendido que sempre teria que trabalhar 2 vezes mais, falar com o dobro de cuidado e correr 2 vezes mais para receber metade do respeito. Mas você, Rose, lembrou Rachel a si mesma, com um leve sorriso surgindo nas bordas de seus lábios. Você não deixou que eles a impedissem. Seu telefone tocou levemente contra o assento ao lado dela, trazendo-a de volta ao presente. Ela o pegou, desbloqueou a tela e encontrou uma mensagem de sua assistente. Achei que você gostaria de saber que o RH regional recebeu vários comentários positivos sobre você de passageiros que viram o que aconteceu. Eles disseram: graça sob pressão. Você causou uma boa impressão? O sorriso de Rachel ficou pequeno e firme. Ela podia imaginar aqueles passageiros em sua mente, a mulher que havia balançado a cabeça em sinal de desaprovação, o homem de terno cinza que havia oferecido apoio silencioso. Eles tinham visto tudo, e talvez, apenas talvez, Amanda e Jason também tivessem visto algo. O zumbido dos motores encheu a cabine, enquanto Rachel se recostava em seu assento com o olhar fixo nas nuvens além da janela. Em algum lugar lá embaixo, o terminal ainda estava movimentado, o dia continuando sem ela, mas aqui em cima, na quietude dos céus, Rachel sentiu uma sensação de paz que não esperava. Ela fechou os olhos. As palavras de seu pai ecoaram uma última vez em sua mente. Continue andando. E assim ela fez. O zumbido suave dos motores da planície era constante, como um batimento cardíaco constante sob os pés de Rachel Monroe, enquanto ela se recostava em seu assento. As luzes da cabine se reduziram a um brilho suave, sinalizando a transição para as longas e silenciosas horas de voo. Do lado de fora de sua janela, o céu havia escurecido em um azul profundo e infinito, pontilhado por tênues faixas de estrelas. Não havia mais nada para ver além do infinito, sereno e ininterrupto. Rachel soltou um longo e lento suspiro, seu corpo finalmente relaxando contra a almofada de pelúcia. Sua mente, no entanto, ainda era um emaranhado de pensamentos. Não importava o quanto ela tivesse progredido em sua vida, dias como o de hoje tinham uma maneira de lembrá-la do peso invisível que ela carregava, da vigilância constante, da necessidade de provar a si mesma repetidas vezes. Ela pegou sua bagagem de mão, deslizando-a em seu colo com facilidade. O couro desgastado do diário presenteado por seu pai recebeu suas mãos, com a sensação de um velho amigo. Ela o carregava há anos, guardando-o na bolsa em voos e reuniões e em momentos tranquilos de reflexão. Ele não estava cheio de agendas ou anotações, mas continha partes dela, os pensamentos dispersos, as lembranças e as lições que constituíam a base de quem ela havia se tornado. Abrindo o diário com cuidado, Rachel folheou as páginas com uma caligrafia bem cuidada, pequenos esboços de lugares que havia visitado e citações que anotava para guardar depois. Finalmente, ela chegou a uma página em branco. Sua caneta, presa na lombada, fez um leve clique quando ela a destampou. Por um momento, ela fez uma pausa, olhando para o espaço em branco diante dela. Era sempre assim, o silêncio antes que as palavras surgissem. A caneta pairava sobre o papel, esperando que sua mente se acalmasse o suficiente para que seus pensamentos fluíssem. Do lado de fora da janela, as estrelas distantes cintilavam, pequenos lembretes da vastidão do mundo, além desse momento estreito. Rachel começou a escrever, a caneta se movendo com lenta deliberação pela página. O dia de hoje começou como qualquer outro voo, outro terminal, outra mesa ocupada por estranhos. Mas o comum se transformou em extraordinário no espaço de uma única respiração.
Suas palavras vinham com firmeza agora, o fluxo acalmando a inquietação dentro dela. Eu já estive aqui antes. Não neste aeroporto, não neste portão, mas neste momento, na mira da dúvida e de uma suposição. Isso não é novo para mim. Não será o último. Eles viram uma mulher, viram minha pele. Viram apenas o que esperavam ver e nada mais. A caneta parou enquanto Rachel expirava, seus dedos batendo levemente na borda do diário. Ela se lembrou dos rostos de Amanda e Jason quando a verdade se revelou diante deles, a percepção surgindo lentamente como uma cortina sendo puxada em um palco. A humilhação deles não lhe trouxe alegria, mas trouxe clareza. As pessoas podiam fingir que seus preconceitos não existiam, mas em momentos como aquele, não havia como negá-los. Sua caneta se moveu novamente. Eu não levantei minha voz, não vacilei, não precisava. Às vezes, o silêncio é mais alto do que qualquer coisa que possamos dizer. O peso do conhecimento, o poder da calma e a força da autoestima nos levam mais longe do que a raiva jamais poderia. Ela sublinhou essas palavras suavemente, deixando-as afundar no papel como se quisesse que elas ficassem ali para sempre. Rachel se recostou, esticando ligeiramente as pernas sob o amplo assento da primeira classe. Ela não tinha intenção de fechar os olhos ainda. Seus pensamentos ainda precisavam de espaço para se acalmar. Seus dedos traçaram distraidamente a borda do diário, sua mente voltando ao momento exato em que ela havia feito aquela ligação no terminal. Gostaria de ter o gerente regional aqui imediatamente. Não houve hesitação em sua voz, nem um pingo de dúvida. Era isso que anos de experiência haviam lhe dado, a capacidade de agir mesmo quando os outros a subestimavam. A calma de Rachel havia abalado Amanda e Jason mais do que qualquer grito jamais poderia. O fato de eles a terem dispensado foi um erro previsível, mas foi sua resposta firme que os pegou desprevenidos. Em seus primeiros anos, aquele chamado poderia ter soado diferente. Ela poderia ter hesitado ou deixado que o constrangimento perdurasse por tempo suficiente para arruinar seu dia. Mas essa foi a diferença que a experiência lhe ensinou. O poder é melhor exercido silenciosamente. É nas ações, e não nas palavras, que reside a verdadeira autoridade. Rachel olhou novamente para o diário. Na parte interna da capa, na caligrafia inclinada de seu pai, havia uma citação à qual ela sempre voltava. Graça é força, e força é graça. Use ambas, e o mundo se curvará quando se recusar a ver você. Ela sorriu levemente. A lembrança da voz de seu pai era tão vívida que, por um momento, parecia que ele estava sentado ao seu lado. Ele tinha sido seu maior mentor, um homem que a ensinou a se comportar com dignidade, independentemente da situação. Foi ele quem a lembrou, quando menina, que ela enfrentaria batalhas que outros não enfrentariam. Não porque ela não merecesse, mas porque o mundo ainda estava aprendendo a reconhecer seu valor. Rachel voltou para a mensagem de texto de sua assistente. Os passageiros disseram que você se comportou com graça sob pressão. Ela imaginou os passageiros observando enquanto a presunção de Amanda e Jason se transformava em vergonha. Seus sussurros silenciosos eram uma confirmação de que as pessoas haviam notado sua dignidade, sua contenção e sua capacidade de exigir respeito sem levantar a voz. Ela não havia apenas corrigido uma injustiça. Ela havia mostrado o caminho certo a seguir. Talvez alguns daqueles passageiros levassem aquele momento com eles, uma lição tácita de como as suposições podem ser erradas. Ela esperava que Amanda e Jason também o levassem consigo. Apesar de todos os seus defeitos, Rachel acreditava que a mudança era possível para aqueles que estavam dispostos a enxergá-la. Enquanto o avião se movia calmamente pelo céu escuro, ela deixou que seus pensamentos se concentrassem naquela pequena ondulação. Um momento, uma lição, uma mudança de cada vez. O zumbido dos motores voltou a ser constante, uma canção de ninar que preenchia o silêncio da cabine. Rachel tampou a caneta e colocou o diário cuidadosamente de volta na bolsa, com a capa de couro desgastada e familiar. Ela se inclinou para trás, com os olhos voltados para a janela. As estrelas lá fora pareciam mais próximas agora, sua luz firme e inabalável, apesar das grandes distâncias que percorriam. Havia algo de humilde nisso, algo de pacífico. Rachel permitiu que seus olhos se fechassem, seu corpo afundando ainda mais no assento. O peso do dia, suas batalhas,
Suas lições, seus momentos de tensão, começaram a se dissipar como folhas levadas suavemente rio abaixo. Ela havia enfrentado outra tempestade. Ela havia resistido a ela e saído do outro lado inabalada, sem se curvar e ainda mais forte. Quando o sono começou a se apoderar dela, um único pensamento se instalou em sua mente, calmo e firme. Amanhã é outro dia, e ela se levantaria para enfrentá-lo, graciosa, firme e imparável como sempre. O zumbido constante dos motores começou a se dissipar quando a voz do capitão soou suavemente no sistema de som. Senhoras e senhores, iniciamos nossa descida final para Chicago. O tempo está claro e calmo, e esperamos um pouso tranquilo. Em nome da nossa tripulação, obrigado por nos escolherem para suas viagens de hoje. Rachel Monroe abriu os olhos lentamente, deixando que as palavras suaves a trouxessem de volta ao presente. As luzes da cabine haviam se acendido levemente, e do lado de fora da janela, a extensão interminável da noite havia dado lugar aos primeiros sinais do amanhecer. Um raio de ouro rompeu o horizonte escuro, prometendo um novo dia. Ela piscou os olhos e se sentou, esticando-se sutilmente enquanto olhava ao redor. A cabine da primeira classe ainda estava silenciosa, com os passageiros se levantando lentamente de seu descanso. A mente de Rachel estava mais clara agora. A tensão das primeiras horas estava distante, como algo visto pela janela, mas não mais tocado. Enquanto o avião taxiava até o portão de embarque, Rachel recolheu seus pertences, sua bagagem de mão de couro e o diário de seu pai cuidadosamente guardado dentro dela. Ela se moveu com precisão, sem pressa, mas com determinação. As portas da cabine se abriram com um leve chiado e uma brisa fresca entrou, trazendo consigo o zumbido da vida no aeroporto logo após a ponte de comando. Os passageiros à sua frente saíram e quando Rachel se levantou para sair, a comissária de bordo reapareceu com um sorriso caloroso. Obrigado por voar conosco, senhorita Monroe. Esperamos vê-la novamente em breve. Rachel assentiu com a cabeça, um sorriso pequeno, mas genuíno, surgindo em seus lábios. Obrigada por sua gentileza. A atendente pareceu quase aliviada com sua resposta graciosa. Sua máscara profissional se suavizou quando Rachel entrou na ponte de comando. Foi um pequeno momento, mas Rachel sabia que era importante. A gentileza era importante. O terminal estava mais silencioso a essa hora. O fluxo de passageiros era lento e fácil. Rachel caminhava com uma confiança sem esforço. Seus saltos faziam um leve clique contra o piso polido. Um rosto familiar estava esperando perto do portão de embarque. David Grant, o diretor regional da companhia aérea e um antigo colega de Rachel. Sua estatura alta e seu cabelo cor de sal e pimenta facilitavam sua identificação entre a multidão que permanecia no local. Rachel, David a cumprimentou calorosamente, estendendo a mão quando ela se aproximou. Bem-vinda a Chicago. David, respondeu ela, apertando sua mão com firmeza. É sempre bom ver você. O sorriso de David diminuiu ligeiramente quando seus olhos procuraram os dela. Fiquei sabendo do que aconteceu. O Sr. Lewis me informou. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Envergonhado por isso ter acontecido sob nossa supervisão. Rachel inclinou a cabeça, encontrando o olhar dele diretamente. Agradeço o reconhecimento, David, e acredito que medidas estão sendo tomadas para garantir que isso não aconteça novamente. Estão sendo tomadas, ele lhe garantiu rapidamente. Revisões de treinamento, tudo será tratado imediatamente. Depois, com uma risadinha envergonhada, ele acrescentou. Você sempre foi bom em nos manter responsáveis. Rachel sorriu levemente. Seus olhos se suavizaram. Não se trata de responsabilizar ninguém, David. Trata-se de estabelecer um padrão. As pessoas merecem ser tratadas com respeito, quer estejam na classe econômica, na primeira classe ou na fila de espera. Isso é tudo. David assentiu com a cabeça, com uma expressão pensativa. Você está certo como sempre. Ele fez um gesto na direção do lounge à frente, um convite para um café e uma conversa, mas Rachel balançou a cabeça. Hoje não. Tenho que me preparar para as reuniões. Ela ajustou a alça de sua bolsa, com um sorriso firme. Em outro momento, talvez. É claro, disse David, dando um passo para trás. Boa viagem, Rachel. Ela acenou com a cabeça uma vez e continuou em direção à saída, com seus passos medidos e seus ombros erguidos. Enquanto Rachel caminhava pelo terminal silencioso,
Ela percebeu sussurros de um momento que havia deixado para trás. Alguns passageiros a reconheceram e seus olhos se iluminaram com uma admiração silenciosa antes de se afastarem. Ela não parou para receber seus olhares ou agradecimentos. Ela não estava aqui para buscar validação. Ela passou por uma área de espera onde uma mulher negra mais velha estava sentada segurando a mão de uma menina que não podia ter mais de 6 anos de idade. Rachel parou por um instante quando os olhos curiosos da menina encontraram os seus, arregalados e questionadores. Rachel sorriu suavemente. O olhar da menina a acompanhou enquanto ela caminhava, e naquele momento não dito, Rachel entendeu algo mais profundo. Que momentos de força silenciosa, momentos como o de hoje, se propagam mais longe do que ela jamais imaginaria. Não se tratava apenas de Amanda e Jason, nem mesmo sobre ela mesma. Foi por causa de todos que assistiram e viram como era a dignidade, como era a resiliência, como era a justiça. Rachel havia carregado o peso para que outros não precisassem fazê-lo algum dia. Do lado de fora do terminal, a primeira luz dourada do amanhecer banhava a fachada de vidro do aeroporto. Rachel ficou parada por um momento, respirando o ar fresco de Chicago. Ela inclinou a cabeça para cima, deixando o calor do sol tocar seu rosto como se estivesse lavando as sombras do dia anterior. Seu telefone tocou levemente em sua mão. Ela olhou para baixo e encontrou uma mensagem de sua assistente. Sua reunião com a diretoria está confirmada para as 10 horas. Todos estão ansiosos para vê-la. Rachel sorriu levemente. Ela digitou uma resposta rápida. Perfeito. Vamos fazer com que seja um bom dia. Guardando o telefone na bolsa, Rachel se virou para o carro que a esperava, estacionado perto do meio-fio. O motorista saiu, abrindo a porta para ela com um aceno de cabeça respeitoso. Ela entrou no carro, com a mente já concentrada no que estava por vir. O peso do dia anterior havia desaparecido. Agora, era apenas mais uma página em sua história. Um lembrete de que a força não vinha dos gritos, mas da firmeza, de exigir respeito mesmo diante da zombaria, de seguir em frente, sempre em frente, independentemente do obstáculo que estivesse em seu caminho. Quando o carro se afastou, o sol se ergueu totalmente no horizonte, pintando o céu com listras douradas e rosadas. Rachel olhou pela janela, sentindo uma paz tranquila. O amanhã viria com suas próprias batalhas, seus próprios triunfos, mas, por enquanto, o dia era novo, e Rachel Monroe estava pronta. O sedã preto deslizou suavemente pelas ruas de Chicago, com o motor ronronando suavemente contra a manhã tranquila. Rachel Monroe sentou-se no banco de trás, com sua bagagem de mão bem arrumada ao seu lado. A cidade estava acordando, as luzes das ruas se apagando uma a uma leve névoa de luz solar lançando raios dourados sobre os arranha-céus de vidro. Rachel ficou olhando pela janela, com a mente em um misto de calma e reflexão. Momentos como esses, as horas após o conflito, após a resolução, muitas vezes a deixavam em pensamentos tranquilos. O que aconteceu no aeroporto estava terminado agora. A situação estava resolvida, mas ela sabia que a repercussão se estenderia muito além daquele terminal. Seu telefone tocou no assento ao lado dela. Rachel o pegou e olhou para a tela. David Grant. Obrigado por sua paciência antes. O RH está implementando ações imediatas. Você nos tornou melhores hoje. Rachel se permitiu um pequeno sorriso. A liderança da companhia aérea havia escutado. Seja por constrangimento ou por responsabilidade genuína, a mudança havia começado. Os pensamentos de Rachel foram interrompidos pelo toque de seu telefone, agudo e insistente. Ela olhou para a tela. Era um número desconhecido, mas algo lhe dizia para atender. Alô, disse ela, com um tom calmo e profissional. Senhorita Monroe? A voz era hesitante, incerta. Era jovem. Era a voz de Amanda. As sobrancelhas de Rachel se ergueram ligeiramente. Ela se mexeu em seu assento. Sim, quem está falando? É a Amanda do aeroporto. Espero que não seja inapropriado, gaguejou Amanda, com as palavras saindo em uma sucessão rápida. Eu só precisava ligar e pedir desculpas. Rachel segurou o telefone com mais força, embora sua voz permanecesse firme. Entendo. Houve silêncio por um momento. Depois Amanda continuou. Eu não pensei. Não vi você. Quem você realmente era. Eu apenas julguei você, e estava errada. Não queria machucar ninguém, mas... Rachel a interrompeu suavemente. Mas você fez isso.
A voz de Amanda ficou trêmula. Eu sei. Não percebi o quanto era feio até que me vi através de seus olhos, até que tudo desmoronou. Rachel exalou lentamente, olhando pela janela, enquanto a cidade passava embaçada. Ela já havia ouvido pedidos de desculpas como esse antes. Alguns vazios, outros sinceros. Esse tinha algo mais profundo. Vergonha, crescimento, talvez. Era pequeno, mas era um começo. E o que você planeja fazer com essa constatação, Amanda? Perguntou Rachel, seu tom ao mesmo tempo severo e paciente. Amanda hesitou. Ainda não sei. Eu só quero ser melhor. Não quero ser essa pessoa. Rachel fez um leve aceno com a cabeça, embora Amanda não pudesse ver. Não basta pedir desculpas, Amanda. Você precisa mostrar isso. Você tem que fazer o trabalho. Eu farei, sussurrou Amanda, sua voz calma, mas determinada. Por um momento, Rachel considerou sua resposta. Ela poderia ter dispensado a garota, ignorado o pedido de desculpas, deixado que ela se sentasse nos destroços de suas escolhas. Mas Rachel sempre acreditou na possibilidade de mudança, no poder das lições difíceis para moldar pessoas melhores. Espero que você acredite, disse Rachel suavemente. Este momento pode ser um ponto de virada para você, ou pode ser uma cicatriz. A escolha é sua, não o desperdice. Amanda respirou trêmula, como se aquelas palavras tivessem tirado um pouco do peso que ela carregava. Obrigada, ela sussurrou. Rachel encerrou a ligação, colocando o telefone de volta no assento ao seu lado. Ela ficou olhando para ele por um longo momento, com os dedos roçando levemente na alça de couro de sua bagagem de mão. As pessoas nem sempre mudavam, mas às vezes mudavam, e isso era o suficiente para lhe dar esperança. O carro parou em frente a um prédio de escritórios moderno e elegante no centro de Chicago. Rachel saiu do carro, com os saltos dos sapatos batendo suavemente na calçada. Ela olhou para a imponente fachada do edifício, com seus painéis de vidro refletindo o sol da manhã. Era um forte contraste com a tensão do terminal. Aqui, tudo era organizado, polido, profissional. Lá dentro, a área de recepção estava silenciosa, o zumbido das rotinas matinais enchendo o ar. Um assistente cumprimentou Rachel com um sorriso e a guiou até o elevador. Bom dia, senhorita Monroe, disse a assistente educadamente. A diretoria está pronta para você. Rachel entrou no elevador, as portas se fecharam atrás dela enquanto os números subiam. Ela se permitiu respirar fundo e com firmeza. Esse era o seu mundo agora, um mundo que ela havia construído para si mesma, tijolo por tijolo, por meio de trabalho árduo e resiliência. As portas se abriram para o último andar. Uma sala de conferências se estendia diante dela, com a luz do sol entrando pelas janelas do chão ao teto. Lá dentro, os membros da diretoria estavam sentados esperando, com os olhos voltados para Rachel quando ela entrou. Ela se dirigiu à cabeceira da mesa, com a postura ereta, o olhar claro e imponente. A agitação do aeroporto ainda estava lá, persistindo em sua mente, mas Rachel sabia que era coisa de ontem. Hoje, havia outros assuntos a tratar. Bom dia a todos, começou ela, sua voz suave e confiante. Vamos começar. E com isso, ela conduziu a sala para a frente, deixando as sombras da dúvida para trás. Naquela noite, de volta à sua suíte de hotel, Rachel sentou-se à janela com uma xícara de chá. A cidade brilhava abaixo dela, um mar de luz que se estendia até o horizonte. O dia tinha sido longo, mas também tinha sido bom. O chamado de Amanda ainda ecoava fracamente em sua mente. Rachel não podia controlar o que os outros pensavam dela, o que supunham quando a viam, mas podia controlar como reagia, como se comportava e como abria espaço para a justiça. Ela pegou o diário de seu pai mais uma vez e escreveu uma única linha. Às vezes, as ondulações que criamos se tornam ondas que nunca vemos. Fechando o diário, Rachel olhou novamente para a cidade, as estrelas acima brilhando como faróis distantes. Ela sorriu suavemente. O amanhã viria com suas próprias batalhas, suas próprias lições, e Rachel Monroe estaria pronta para cada uma delas. E sem mais nem menos, ela lembrou a todos que o respeito não é opcional. Ele é conquistado e merecido. Nunca julgue alguém pelas aparências, porque você nunca sabe com quem está lidando. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais histórias poderosas como essa, não se esqueça de clicar no botão de inscrição e ativar o sino de notificação. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.